Cara, do Insta você migrou pro YouTube. Acho que você tem até postado pouco agora, né, no YouTube. Mas você fazia a Segunda das Arábias. Vou voltar, hein? Vai voltar? Vou voltar. Que aí explica pra galera o que é. E porque você tem uma carteira pública, né? Você já bateu 1 milhão já? Já. Essa carteira pública eu investi desde o início. Então, quem me acompanha lá nos primórdios do Instagram, se você descer, cara, tem tanto post. Você vai ver que vai ter o primeiro post que eu fiz na minha carteira, né? Começando a investir, mostrando pra galera. E aí sempre trazendo esse conceito de investimento dolarizado e também no Brasil, porque eu acho que tem alguns ativos bem interessantes no Brasil. É um quadro que eu faço, Segunda das Arábias, é um quadro que eu faço que eu vou voltar, galera, mostrando um pouquinho dos meus aportes semanais. Eu gosto de sempre aportar semanalmente ou até mensalmente, mas semanalmente eu acho legal, porque você cria uma rotina com você mesmo, né? E faz com que você não desvie. Pô, segunda-feira, vou comprar. Então toda segunda eu tô comprando. Então, em vez de você pegar R$1.000 e comprar uma vez por mês, divide em 4 aportes de 250 e aí toda semana você vai comprando. Por quê? Você acaba até pegando um preço médio, porque se você gasta tudo a sua bala de uma vez só, você não vai ter depois o dinheiro para conseguir comprar quando a bolsa cair. Então, se você divide em 4, eu comprei esse mês, essa semana, tá, um pouquinho mais alto. Se acontecer alguma coisa, e normalmente final de semana é um momento legal, porque acontece sempre alguma coisa. Então, segunda-feira, a bolsa normalmente ela tá em queda. E você escolheu segunda porque historicamente é o dia de menor preço da Exatamente. bolsa, né? Olhando historicamente aí todas as aberturas de mercado, segunda-feira é o dia que tem mais quedas de mercado. Então, você consegue aproveitar maior essa queda, né? Então, eu fazendo isso, consegui aproveitar um pouquinho mais essa queda de bolsa e comprar, né, os ativos no Brasil, tá, galera? Então, eu faço isso até hoje, né? Vou comprando toda semana. E aí eu fui mostrando a evolução da minha carteira. Começou bem pequena aí. Eu comecei do zero, né? Mas esse quadro em carteira acho que estava com uns R$200.000, mais ou menos. Hoje já passou de R$1 milhão, né, investidos. Cara, eu vim do zero, né? Então, assim, não foi herança, não foi nada disso. Foi persistência, constância, né? E você tem que deixar um pouco mais o emocional de lado e ser mais racional. Justamente por isso que eu faço a Segunda das Arábias. Segunda-feira, filhão, vai comprar. Não tem essa de, será que amanhã vai estar menor a bolsa? Não, vai comprar segunda-feira, independente disso. E a carteira foi evoluindo. Hoje eu tô de janeiro até agora, em setembro, eu até mostrei pro pessoal nos meus stories, a minha carteira tá com 16% de retorno em dólar, né? O ano nem acabou ainda, já tô com 16% de retorno em dólar. Eu gosto sempre de olhar em dólar, né? Porque no final das contas, se você vai conversar com alguém de fora, de investimentos, etc., vai ser sempre em dólar. Seja nos Estados Unidos, na Europa. Então você tem que sempre olhar seu patrimônio em dólar e a evolução dele em dólar, né? Porque no final, você vai estar com o seu ativo dolarizado e o mundo todo tá dolarizado no final das contas. Todo país tem sua moeda, mas as reservas do Brasil não é em reais, é em dólar, né? Justamente para pagar suas dívidas. Então, eu acho legal olhar sempre em dólar. Minha carteira tá indo bem e sem loucura, tá, galera? Não faço day trade, não faço nada disso. É paciência, ter uma estratégia e a diversificação, né? Utilizando o dólar, como sempre, aí, como uma alavancagem, porque o dólar, ele tá... Acho que, se eu não me engano, no começo do ano ele tava menos do que tá agora. Chegou a 4,70, né? O dólar, em relação ao real. Mas agora já estava quase R$5. Não acompanhei hoje quanto que estava, né? Mas essa oscilação é normal, é saudável e tem que aproveitar essas quedas para continuar comprando, né? Cara, e como é que você divide essa carteira em classes de ativos? Isso aí você já está somando exterior ou 1 milhão investido aqui no Brasil? Somando total, Então, como é que você divide ela? Então, hoje a minha carteira ela está dividida 60% exterior e 40% Brasil. Nossa, Daza, mas por que você investe no Brasil? É uma pergunta muito válida, né? Não necessariamente você precisa investir no Brasil, né? Eu acho legal você ter um país em desenvolvimento, um país emergente. O Brasil é um país emergente. Eu poderia estar investindo na Arábia, eu poderia estar investindo em outro país emergente. Mas como eu também tenho um conhecimento em Brasil, eu acabei optando pro Brasil. E até porque se eu for um dia me aposentar no Brasil, é válido você ter uma renda. Tá aqui, exatamente, o dinheiro já está aqui, né? E eu gosto bastante de fundos imobiliários, porque é uma classe de ativo que você não tem no exterior, né? Pô, nos Estados Unidos você tem os REITs. Sim, mas o REITs não é fundo imobiliário, né? O REIT é uma empresa, né? Então a empresa ela vai tomar dívida, ela vai tomar muito mais risco do que um fundo imobiliário. E hoje, ainda, o fundo imobiliário ele não é taxado. Então você recebe todo mês uma renda livre de imposto. Eu acredito que não vai ser taxado, né? Eu acredito que isso aí não vai acontecer porque o setor imobiliário no Brasil ele é muito forte e tem um poder muito forte também, né? No Congresso. Então acho que eles podem barrar esse bloqueio. Porque o Paulo Guedes tentou lá atrás. A Dilma lembra disso? tentou em 16, que foi quando teve a queda aí, e ficou tudo no chão. Então
quem fez a rapa, né? Tá rico hoje. Se deu muito bem. Acho que o Paulo Guedes depois tentou de novo, né? Colocar os fundos imobiliários, não aceitaram. E eu acredito que vai bom tentar novamente, mas eu acho que fundo imobiliário em si não vai rolar. Talvez para as ações possa acontecer, né? Dos dividendos das ações serem tributados, mas fundo imobiliário eu acho bem difícil. Exceção de fundo imobiliário tem uma regrinha. Eu acho que fundo com menos de 50 cotistas tem 15%. 500, acho que 500 cotistas. Eu não sei se... Não, é baixinho. Tá, Bom, que seja 500 ou 50, depois vocês jogam no Google aí. Mas é para evitar malandragem de gente... não, vou criar aqui um fundo imobiliário do meu ele pode ser considerado um fundo privado, Isso. né? Um fundo privado, um shore, né? Que eles estavam tributando. Mas é bem poucos e eu acho nem sugiro você, investidor, a investir nesses fundos pequenos, né? Fundo pequeno, fundo monoativo ou monoinquilino tem que ficar fora, né? Porque a gente já viu várias histórias desses fundos quebrarem. Então, assim, a ganância, novamente, você não pode deixar a ganância te chamar, porque você pode ter um retorno atrativo, mas momentâneo, né? Então, eu gosto sempre de ter um histórico interessante. Então, fundo imobiliário no Brasil eu acho muito legal, então eu mantenho isso no Brasil. Agora, quando a gente fala de ações, eu não acho tão interessante o Brasil. Tem oportunidades? Você tem oportunidades. VEG eu acho uma ação excelente. Não tô recomendando você comprar, tá, galera? Mas você pode estudar. Eu acho que é uma ação com a melhor gestão que tem no Brasil. E ela ganha também com o dólar, né? Então, se historicamente o dólar vai subindo, então ela acaba ganhando com isso, porque ela exporta bastante, né? Então, eu acho isso bem legal. E VEG é uma das queridinhas no Brasil. Mas eu tenho poucas ações no Brasil. Meu foco maior é exterior e fundo imobiliário. Então, eu deixo no fundo imobiliário. Esse ano, os fundos imobiliários deram um crescimento absurdo, né? Tava bem barato, né, o setor imobiliário com juros muito alto. E com a tendência de queda de juros e inflação, os fundos imobiliários têm essa tendência também de se fortalecer novamente. Então, eu fui fazendo esse remanejo na minha carteira ao longo desse ano, vendendo ações com lucro e comprando fundo imobiliário com desconto. Na baixa, né? Exatamente. Aí foi só equilibrando e minha carteira foi tendo esse crescimento, né? Se não me engano, o Ibovespa está com 9% de alta no ano, né? Minha carteira está com 16%, então está bem acima da bolsa em si. E o IFIX está com 12% de crescimento no ano. Então, eu também estou batendo o próprio IFIX e até a própria inflação, né, do ano. Então, isso é bem legal. Mas, assim, é uma questão de paciência e nada de loucura, né? E o exterior, galera, é bem tranquilo. Mandar o dinheiro para fora todo mês, né, se possível, para você fazer um preço médio. E começar com ETFs, né? Com o ETF do S&P 500, estuda ele. Você tem as 500 maiores empresas e, historicamente, o retorno é 12% em dólar e 20% em reais. Nos últimos 10 anos, 20% em reais. É muita coisa. Isso daí bate bastante fundo aí, com bastante gestor que quer ficar brincando, né? E a gente não é gestor no final dos contos. A gente só gere o nosso próprio patrimônio, né? E uma parte legal do balanceamento que você faz é que você não comprava as ações a seu gosto, a sua vontade. Você olhava para sua planilhinha ali e ela que dizia o que você tinha que comprar, né? Eu adoro ainda. Cara, eu sou old school total. Assim, hoje você tem ferramentas, né? Eu utilizo algumas ferramentas online. Você tem rebalanceador. Mas, cara, quem é das antigas utiliza o Excel até hoje, né? O Excelzinho ele vai te mandando comprar, ó. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. E você vai rebalanceando e comprando o que falta para que faça sentido no seu objetivo, né? O que eu vejo hoje é muito investidor chegar a começar a investir, mas sem ter um objetivo, cara. Isso daí é o objetivo. Se você vai na academia, a primeira pergunta que o professor faz lá, qual que é o seu objetivo aqui? Então, se você não tem um objetivo, você acaba patinando e começa a investir em coisas que não faz sentido porque um amigo falou, fulano falou, e a pior coisa do mundo é você comprar porque indicaram, né? Então, o ideal é sempre você ter um profissional junto com você ou seguir recomendações de profissionais capacitados. Então, eu nunca recomendo nada. Eu mostro a minha carteira e aí as pessoas falam, por que você tem isso? Por que você tem aquilo? E eu explico porque eu tenho, mas não necessariamente eu tô indicando aquela pessoa a comprar aquilo, né? Então, você tem que seguir o que faz sentido para você, né? Então, hoje, para mim, faz sentido fundos imobiliários porque todo mês essa minha renda passiva ela vai subindo porque eu tô comprando todo mês. Então, se for centavo, não tem problema. O importante é olhar lá na frente. E ter essa proteção em dólar, justamente porque eu moro fora e justamente porque eu vejo que lá ele pode otimizar esse meu patrimônio lá na frente, para que aos poucos depois eu vá trazendo esse patrimônio pro Brasil, se for o caso, e aí eu vá remanejando isso, né, com outros investimentos. E essa questão de mandar dinheiro para fora, você começou em 2016 para 17. Era burocrático mandar da Arábia para lá? Pô, da Arábia em si não era tão burocrático, né? Mas assim, no Brasil você não tinha tantas estruturas, você tinha que mandar por banco, né? E você sabe que o spread de banco vai te comer 30 centavos, 40 centavos para mais, né? Então, eu vejo que hoje
com o Pix, né, que foi uma coisa que o Brasil criou, e até parabenizar aí o Banco Central pela criação do Pix, né, que foi uma coisa que não existia nem nos Estados Unidos, e a gente viu que o Fed ele teve esse o incentivo agora de ter uma forma de transferência rápida, né, somente agora, em 2023, né, o Pix foi criado bem antes. Você consegue mandar dinheiro para fora, pagando um spread ainda assim, dependendo da instituição, um pouco maior, mas assim, muito mais barato do que antes, né? E sem cobrar taxa de corretagem. Então isso daí facilita muito aquela vida do investidor pequenininho, investidor pessoa física. E aí quando eu comecei a investir no exterior, tava 3,10 o dólar, lembro até hoje, hein? 3,10 já era caro, mas eu falei, cara, vamos manter essa estratégia porque a tendência é se valorizar. É dito e feito. Hoje estamos em quase R$5, já chegou a 5,60 e, na minha opinião, a tendência é o dólar continuar se valorizando perante o real, né? Até porque hoje tem muito desafio o Brasil, a gente viu em relação ao déficit que o Brasil fechou mais uma vez com acho que o segundo maior déficit da história, né? Com 35 bi aí de déficit, e a tendência é que o governo tenha mais desafios futuros e o dólar acaba se valorizando mais, na minha opinião, né? Eu posso estar certo, posso estar errado. Se o dólar cair, o que eu vou fazer? Vou comprar mais. Quem não tem dólar, hashtag quem não tem dólar é louco. Comenta aí que se você concorda com a minha visão, né? Quem não tem dólar é louco, cara. Oi, você tinha comentado, né, de o amigo que pega dica com amigo e tal. Como é que você garimpa as oportunidades que você investe? Você gasta muito tempo estudando? Você assina algum relatório? Como é que funciona? Isso é legal. O que eu faço? Hoje em dia, eu utilizo um site chamado Seeking Alpha. É um site americano, tá, galera? Mas você tem hoje plugins que traduzem para você se você precisar. Esse Seeking Alpha é como se fosse uma plataforma de investimento. É como se fosse uma Bloomberg de pobre, vamos colocar assim, né? Porque Bloomberg é a plataforma excelente para quem trabalha no mercado, mas a gente não tem condição de pagar $3.000 por mês aí para ter acesso a essa plataforma. Então, o Seeking Alpha você vai ter toda a informação do mercado, principalmente americano, e você tem vários analistas que eles colaboram com essa comunidade, criando vários relatórios. E você vai ter relatório de tudo, ó, a minha ideia da ação X, da ação Y, e você vai estudando, vendo se faz sentido para você, dependendo do que você quer. Pô, quero comprar REIT, deixa eu ver se tem os relatórios de REITs. Aí você vai olhando, lendo, isso daí vai me trazendo várias ideias, né? Então, eu vou pegando ativos que, pô, poucas pessoas conhecem e que no final dos contos pode te dar uma rentabilidade. Um exemplo que eu comprei um ativo chamado BBQ, lá nos Estados Unidos, né? Que era uma rede de fast food de costela, aquelas costelas assadas, né? Costelinhas assadas. E essa empresa ela era uma empresa bem pequenininha e ela foi crescendo bastante. E aí eu justamente tirei essa ideia porque eu estava lendo os relatórios e acabei encontrando essa empresa. E eu achei bem interessante porque eu não tinha nenhuma ação do setor alimentício, né? E aí eu falei, pô, vou colocar ela na minha carteira porque faz sentido, já que eu não tenho nenhuma ação desse tipo. E aí, pô, foi tiro e feito. Eu comprei ela valendo $6 e ela foi adquirida, uma outra empresa fez um OPA, pegou todas as ações do mercado, pagando $14 por ação, né? Então, foi um baita acerto que eu tive na época, que eu achei até legal, falei pro pessoal que me segue, né, sobre essa ação. E aí, é isso que eu vou fazendo, eu vou garimpando, mas não tem muito segredo, né? Basicamente, a minha estratégia é ter um ativo central, que é o ETF, então eu tenho grande posição no S&P 500, então, no pior dos casos, eu vou seguindo sempre a média. Só que aí eu vou colocando ativos ao redor desse S&P 500 para dar uma impulsionada. Então, pô, eu gosto de uma ação, vou colocar ela junto, mas eu vou ter o S&P 500. Então, não é uma coisa absurda, né, de você se planejar dessa maneira. Mas o que eu não gosto de fazer é colocar muito ativo. Então, hoje eu tenho em torno de uns 25 ativos, mais ou menos, somando todos, né? Então, somando todos os 25 ativos. Brasil e Estados Unidos ou só Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos. Então, tem 25, vou colocar 25 a 30, vai somando os fundos imobiliários, 25 a 30 no máximo. O que eu vejo hoje, tem gente no Brasil com 30 só no Brasil, né? Aí vai colocar fundo imobiliário, vai para 50, votação exterior vai estar 70. Meu, como é que você tira tempo para acompanhar tudo isso? Não tem como, né? Então eu também acho ainda que eu tenho muito ativo, a ideia é reduzir. O ideal é ter em torno de 25 ativos, assim, no final das contas, que já teve estudo mostrando, né, que se você tem acima de 20 a 25 ativos, você consegue reduzir seu risco, né, do sistema, que é o sistêmico, e aí só sobra o não sistêmico, que aí se acontecer alguma coisa que tá fora do radar, né? Então, eu acho, e isso daí é tudo no total, né? Então, assim, exterior, fundo imobiliário, são classes de ativos diferentes. Então, todas elas se movimentam de forma diferente, de acordo com o ciclo. Então, faz mais sentido para mim ter isso. Cara, o feijão com arroz, galera. Você tem que entender que mais do que você escolher os melhores ativos, é você ter consistência para ir aportando e tentar evitar escolher ativos ruins.
Se você faz isso, já tá na frente de, 90% dos investidores, né, no final das contas, né? E não ser mão de alface e vender a hora que tá subindo, né? Você fez um Exatamente. post legal, você pegou, acho que, não sei se nos últimos 10 anos ou desde 2018, se você tivesse 20 mil em Apple, teria 600 mil reais. 20 mil em Domino's, teria 1,5 milhão. Exatamente. É uma coisa que a galera fala assim, pô, mas daí é engenheiro de obra pronta, você tá olhando pro retrovisor. Eu concordo porque a gente tem que olhar o passado, mas o passado não quer dizer que ele vai se repetir, né? O passado, ele não nos repete, mas ele rima, né? Então você pode olhar isso historicamente para ter uma ideia do que você pode fazer no futuro. Então a minha ideia sempre é pegar ativos com um histórico muito bom, né? Que teve um crescimento de receita, paga dividendos consecutivamente. E aí assim eu consigo filtrar qual ativo eu vou colocar na minha carteira. E evitar os problemas ruins. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente tá vendo muita gente ficar eufórica achando que isso vai ser o futuro e, pô, tem que comprar Nvidia. Não necessariamente, né? A gente vê que grandes evoluções surgiram, mas isso não significa lucro pro acionista. O avião, ele foi uma baita invenção. Só que se você olhar no início, setor, lá também. atrás, quantas ações do setor aviário existiam? Lá nos Estados Unidos existiam mais de 200. Historicamente, se você tivesse colocado dinheiro em todas elas, hoje você teria zero. Porque a grande maioria quebrou. Mas o avião continua aí. Então, assim, o avião foi uma baita invenção. Mas pro acionista, não foi lucro no bolso. Né? Então, você tem que filtrar isso. Né? A mesma coisa com o setor automotivo. É uma baita invenção. A invenção do automóvel é muito bom. Mas você tem que filtrar quais ações você quer comprar de automóvel. E se vai comprar, né? Porque tem coisas que você pode escolher e que você pode deixar de lado porque tem outras opções melhores sem dor de cabeça, né? Então isso é muito importante pra galera colocar na mente, mas a euforia de quem tá aprendendo, a ganância acaba levando essas pessoas pro pior caminho, né? Então eu sempre tento ficar no básico e hoje em dia eu sempre olho aquela ação que já tem um histórico maior. Porque assim pelo menos ela pode te entregar alguma coisa no futuro seguindo esse mesmo passado, né? E a Bolsa Americana é a mesma coisa. O histórico tão longo de todas as crises, se acontecer uma crise lá no futuro, eu tenho certeza que ela vai conseguir sobreviver e aí se você não for mão de alface, você vai conseguir passar por isso e ter um lucro futuro, né? Resiliência. Então nessa IPO você passa correndo longe. Eu passo correndo, mas eu já fiz a besteira de deixar a ganância me chamar e comprar ativos no IPO, né? E eu gosto de falar isso, eu sou bem transparente. Eu comprei a Pets até no IPO, né? Ela saiu em torno de R$18 no IPO. Hoje tá 5. Eu não vendi Pets. Eu acredito no case da Pets, né? Porque o Brasil é um país que, cara, tem um crescimento muito grande, né? Na questão aí de animal pet mesmo. Minha mãe trata o meu cachorro como se fosse filho, e eu já tirei isso como base, né? E eu vejo que o brasileiro ele gosta de tratar, e ainda assim a Pets, ela tem um tamanho muito pequeno em relação a todo o valor de mercado do setor de pet, né? Tanto que até tá tendo murmurinha de fusão de pets com Cobase, não sei se você viu, né? Que pode acontecer ou não. E mesmo assim, se acontecesse, elas estariam dominando 30% do mercado. Porque a grande parte do mercado são pet shops pequenos, de bairro, né? Então, assim, elas têm espaço para crescer. Então, o que isso eu acredito, mas veio sofrendo bastante por ser varejo. Né? E varejo está bem atrelado aí à taxa de juros. Então, a minha ideia é que se a taxa de juros continuar a cair, ela pode se impulsionar, né? Então, eu continuo comprado nela, mas eu comprei ela no IPO. Eu achei interessante o case e eu achei ela um case diferente porque nos Estados Unidos você não tem um tamanho de mercado tão grande quanto o brasileiro em relação aí ao potencial de crescimento. Então, é um exemplo, né? Mas, assim, a IPO eu tento ficar longe, tá, galera? Porque a empresa ela sempre vai vender aquelas ações no momento oportuno. Pra ela, não pra você. Então a gente vê isso se repetindo várias vezes, né? Cara, e pet shop raiz de bairro é a casa de ração.